Bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo canal Histórias Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos a participação do Colégio Auxílio, a turminha do terceirão, né? Uma ótima manhã, um ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando aí, você está chegando no nosso canal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Certo, galerinha? Bom, gente, hoje nós vamos ver a crise do segundo reinado, né? Como que foi esse segundo reinado? Como que foi essas situações de grandes glórias e grandes crises, né? Veja, nós temos aqui a figura de Dom Pedro II, um grande imperador, né? Uma pessoa muito bem respeitada. É o único país na América que garante, né, essa monarquia tão longeva. Os outros países, né, aqueles que tentaram aderir à monarquia, não ficou por muito tempo. É o caso do México, né, que tentou criar uma monarquia, um império mexicano, mas não teve muita vantagem, não teve muita solidez. E em seguida teve também volta à República no México, e lá por volta de 1850, 1870, vai ter uma invasão francesa no México, né? O tal de Maximilien, né? A parente ali do Napoleão III, vai invadir o México, e o México vai virar uma monarquia, né, sob controle francês. Mas enfim, voltando aqui para a América, Brasil, América do Sul, o Brasil foi o único país ali, né, que adota a monarquia como regime político. E é uma monarquia muito longeva, como eu havia dito. Ela vai de 1822 até 1889. São praticamente 70 anos de regime monárquico. Porque quem proclama a monarquia, quem proclama a independência do Brasil, são membros, né, são pessoas da família real. Então, não foi uma pessoa qualquer que foi lá, um cafeicultor, um grande proprietário, que resolveu proclamar a independência e falar, não, eu sou, né, o soberano. Não, quem vai proclamar essa independência são pessoas que têm sangue real mesmo, ligado à coroa portuguesa, ligado ao sangue real europeu. Bom, então nós vamos partir o seguinte, nós vamos pensar esse segundo reinado na questão da cafeicultura, base da economia do Brasil, agroexportação, chamada de plantation. Plantation, ela é um modelo de produção agrícola baseada no latifúndio, grande propriedade de terra, monocultura, agroexportação e mão de obra barata. Aqui, no caso, no século XIX, com relação à economia do café, era mão de obra escrava. Veja que aqui aparece, né, a mão de obra escrava, a questão dos indígenas do Brasil, a questão da elite, né, a questão do desenvolvimento econômico no Brasil com o Mauá. Bom, próximo passo nosso, nós vamos avançar aqui agora, né? Olha só, para a gente tentar pensar a economia no Brasil, eu tenho duas regiões produtoras de café. Uma região, tá? Então, o café era o principal produto produzido no Brasil, né? Como eu venho dizendo a vocês nas últimas aulas. Eu tenho duas áreas de grande produção de café. Uma é a área de produção de café do Vale do Paraíba. Ela começou a ser produzida por volta de 1810, 1820 até 1860. Você tem uma grande produção de café nessa região, que, né, compreende ali o litoral paulista, caminhando principalmente para o litoral, ali, regiões de serra do Rio de Janeiro, né, até chegar ao Espírito Santo. Beleza. Então, essa região aí é uma parte ali também de Minas Gerais. Essa, então, é a chamada região do Vale do Paraíba. Os produtores de café do Vale do Paraíba são grandes proprietários de terra, latifundiários, defendem a monocultura, são monarquistas, tradicionalistas e acreditam que a base da economia é, né, a produção agroexportadora baseada na mão de obra, né, escrava. Então, eles defendiam a escravidão, eram escravocratas. Outra região do Oeste Paulista, né, passa a ser descoberta. É uma região muito rica na produção de café, um solo muito rico, né, muito nutrientes, que é o Oeste Paulista, que faz desde a região ali, né, de São José do Rio Preto, avançando para Sorocaba, região de Mogiana, vai quase chegando no Pontal do Paranapanema, né, ali é chamado Oeste Paulista, região de Mogiana, né, a estrada de ferro sorocabana que vai construir para escoar o café produzido do Oeste até o litoral Porto Santo. Tudo bem? Nós observamos que esse pessoal
do Oeste Paulista. Ele vai ter uma produção começando ali por volta de 1840, timidamente, 1850 com a maior força, e vai chegar até 1900. Né? Em 1900, nós temos a grande produção de café do Oeste Paulista, e vale lembrar também que nessa região, esses novos cafeicultores, eles vão aderindo à substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante. Por quê? Contratar um escravo, né, comprar um escravo é muito caro. 1870, para você ter uma noção, um escravo já estava ali numa bagatela, né, de 20 cabeças de boi. Hoje uma cabeça de boi, né, peso médio aí, com seus 10, 15, 10 arrobas mais ou menos, 9 arrobas, está aproximadamente aí em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, ou por R$ 2.000, está redondo. Então, vezes 20, né, dá R$ 40.000 uma cabeça de escravo, sendo que eu poderia, né, pagar a passagem do italiano para vir para o Brasil, né, e isso me custaria R$ 4.000 a passagem, só para trazer esse italiano para o Brasil, né? E a pergunta é, por que esses italianos vêm parar aqui no Brasil? Bom, a Itália, em 1860, 1870, estava passando por guerra. A Itália, né, entre 1840 e 1870, a Europa vivia uma guerra, tá? Uma revolução. 1848 é a chamada Primavera dos Povos. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Né? Então, a Europa passava por guerras e a população mais pobre queria o quê? Sair da guerra, sair da fome, sair da miséria, da tragédia, das doenças, das mortes, da perca, né? De ser atacados. Então, qual é a maneira mais fácil de sair da guerra? Alguém tem que resgatá-los. Então, lá na Europa, principalmente na Itália, em países de língua latina, Itália, Espanha e Portugal, haviam lá as chamadas, como posso dizer, centros de comissários, propriamente dito, mais ou menos isso, né? Casas de comércio ítalo-brasileiras, luso-brasileiras, hispano-brasileiras. O que eram essas casas casas ítalo-brasileiras, né, de comissariado lá fora, casas de comércio? Era o seguinte, eram, né, locais como se fosse uma embaixada comercial brasileira fora, e nelas haviam, né, propagandas, cartazes, incentivando as pessoas a virem para o Brasil. Então, para quem está na guerra, via aquele cartaz e falava, olha, você vai ter, venha para o Brasil e você terá a chance de ter emprego e poderá ganhar lotes de terra no Brasil. Você irá ter sorte no Brasil, irá fazer a América, enriquecer no Brasil. Então, muita gente que estava pobre naquele momento pensou, cara, para que eu vou ficar na guerra se eu posso ir para o Brasil? Então, e aí, né, entravam naquelas cabines, naqueles centros comerciais, perguntava ali quem estava sentado, né, a secretária do comissariado, o que eu devo fazer para ir para o Brasil? Ela falava, não, assina esse processo aqui, esse papel, e o senhor já está, né, apto a ir para o Brasil, daqui 2 meses sai o próximo navio para o Brasil. A pessoa, sem saber, italiano sem saber, lembrando que todo documento é escrito em português, ele assina o documento. Mas no documento consta o seguinte, que quando ele chegar no Brasil, ele vai ser encaminhado, né, para a fazenda, destinado por uma fazenda. Né? Quem pagou essa passagem foi esse fazendeiro paulista. Então ele chegava até o Porto de Santos, ali ele passava por uma triagem, dali ele pegava um trem, que é o chamado, né, Estação dos Imigrantes. E aí hoje é uma rodovia dos imigrantes, que entrava ali no Porto de Santos e chegava até a Estação Central, que hoje é a chamada Pinacoteca, né, que fica lá em São Paulo. Então, todos os trens que chegavam de Santos com os imigrantes iam parar no centro de São Paulo. Dali, eles eram destinados para o Oeste Paulista, para a estrada Sorocabana, Mogiana, Sorocabana, Oeste Paulista. Né? Quem vinha para o Brasil? Apenas homens. Apenas homens. Tá? Apenas homens vinham para o Brasil. E qual que era a ideia aqui agora desses produtores paulistas? Bom, eu paguei a passagem. Bom, ele vai ter que trabalhar para mim. Então, as novas áreas de produção agrícola de café eram plantadas, eram cultivadas por esses italianos. Quando eles chegavam na fazenda, havia um acordo. Qual que era o acordo? Olha, italianos, vocês que chegaram aqui, vocês vão trabalhar 4 anos na minha fazenda para pagar a produção
para pagar a passagem de navio até o Brasil. Aí os italianos pensaram, não, beleza, trabalhar 4 anos, só que tem um detalhe. Tudo que os italianos consumiam, que aí a fazenda mudou toda a dinâmica. Né? Então, temos uma área grande, tem a casa do proprietário da fazenda, né, do fazendeiro, e tinha, né, as casinhas para os italianos, os dormitórios para os italianos, as casinhas para eles, tipo uma vila, né, de imigrantes ali dentro da fazenda, e tinha um grande barracão, um grande armazém. Nesse armazém, né, é como se fosse um mercadinho. Então, tudo que o italiano queria, roupa, sapato, alimento, né, linguiça, óleo, banha, arroz, feijão, macarrão, tudo que ele queria. Sapato, tecido, chapéu, né, facão, enxadão, tudo que ele queria. Maleta, roupa, tecido, tudo que ele queria. Ele ia comprar onde? Na cidade ou comprar na fazenda? Na fazenda. Então, o proprietário, ele ia anotando, né? Não o proprietário, mas um funcionário do proprietário, anotava tudo que esse italiano comprava, né? Pedia na fazenda. E assim, isso ia colocando numa caderneta. Agora, pensa comigo. O cara fica 4 anos trabalhando na terra, cultivando, desmatando, tentando plantar ali o café, né? Cultivando o café. O café demora quanto tempo para produzir? 5 anos. Olha só. Então, durante esses 5 anos, né, o italiano vai plantando na terra do senhor ali, né, do Oeste Paulista, fazendeiro do Oeste Paulista, cafeicultor, e durante esses 5 anos, né, ele vai pagando a passagem. Mas, em troca, ele vai se endividando com o dono da fazenda. Por quê? Porque ele não recebe dinheiro. Ele não tem nada, ele está pagando a passagem. E aí ele vai endividando, porque ele tem que comprar roupa, ele tem que comer, tem que se alimentar. O fazendeiro não vai dar nada de graça para ele. Então é engraçado que esse sistema de barracão, nós vamos falar disso lá no coronelismo, lá na frente nós vamos falar disso na República, é interessante que esse sistema de barracão, ele é paralelo ao escravismo no Brasil. É um novo modelo de exploração da mão de obra no Brasil, mas baseado na mão de obra livre, na chamada parceria. Como assim parceria? Esse italiano vinha para cá, vinha para produzir. E qual que seria a dinâmica das relações de trabalho ali? Olha, quando o café começasse a colher, né, parte da produção, ela era, né, 30% ela era devolvida para os italianos, na forma de dinheiro. Ou seja, o proprietário vendia toda a colheita, vamos imaginar, passou 5 anos, né, tá na hora de colher o café, então, colheu o café, ótimo, aquele café é vendido. De tudo que foi vendido, 30% vai para o italiano, 70% para o dono da terra. Essa é a relação de parceria. Ou poderia ser também o caso de assalariado. Então, ele vai ganhar um salário para trabalhar naquela terra. Mas ele só é pago no final da colheita. Entendeu? Também tinha essas duas opções aí. Tá? Ou parte da produção, ou assalariado e parte da produção também. Tá? Isso poderia acontecer, sim. Mas se você for parar para pensar, né, o cara só vai receber dinheiro, o italiano só vai receber dinheiro no final do ano. Então ele vai ter um acúmulo de dívida. Agora, gente, se esse senhor, proprietário de terra, ele era honesto ou não, né? Se o cara que ficava na venda ali, né, o Damião, o Bastião, né, que ficava ali anotando, o Bentinho que ficava anotando tudo pro proprietário de terra, se ele vai cometer ato de falcatrua, aí eu já não sei como que vai ser essa situação. Enfim, a situação é, nós vamos contratar italianos, imigrantes, fugidos da guerra para o Brasil. Em troca, eles chegando no Brasil, vão para a fazenda, em troca trabalham 4 anos para pagar o custo da passagem. Durante esses 4 anos que eles pagam a passagem, acumulam dívidas. E assim vai passando o tempo, eles vão ficando cada vez mais endividados. Esse é um novo modelo de mão de obra livre, mas tem uma exploração de uma mão de obra. Tudo bem? Tem uma exploração de uma mão de obra branca, europeia. E em contrapartida, olha só, questão de Enem, viu, galerinha? Essa mão de obra branca também faz parte de uma política de Estado do Império. Porque quanto mais eu incentivo a vinda de europeus para o Brasil, mais eu vou tendo, né, o povoamento branco no Brasil,
E a ideia, nesse primeiro momento, para trabalhar nas fazendas, homens brancos, tá? Na necessidade, né, na falta de uma mulher para ele, porque só tem homens ali na fazenda, eles acabariam casando com as mulatas brasileiras ali do Oeste Paulista, e assim seus filhos e seus descendentes iriam, né, nascendo misturados, miscigenados, e aí, como diz a época, uma política do branqueamento, tudo bem? De branquear a pele do povo brasileiro. Deu certo isso? Não, não deu certo, o exemplo claro sou eu, tá? Bom, que vem lá do meu tataravô, que era moreno, casou com a branca, meu avô casou com uma branca, não deu certo, meu avô casou com a branca, não deu certo, meu pai casou com a branca, não deu certo, e eu, enfim, né, estou aqui. Bom, senhores, continuando então a nossa situação, a ideia, então, teve a política do branqueamento no Brasil no século XIX, e um dos elementos básicos é a política do imigrantismo no Brasil. Naquela época, os maiores consumidores de café do Brasil eram os Estados Unidos e a Europa. Bom, continuando aqui, como eu havia dito a vocês, essas são as áreas, né, de expansão do café. O Vale do Paraíba é essa região aqui, assim, tá? Essa região de cinza. Essas aqui são novas áreas de produção de café, chegando ao Espírito Santo, Minas Gerais, Juiz de Fora, né, o Rio de Janeiro. E aqui é o Oeste Paulista, que avança bem para cá. Tá vendo? Ó, como eu havia dito, a estrada Sorocabana aqui para Santos, né? Então se constrói uma estrada de ferro, chegando aqui na região de São João da Boa Vista, Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, até quase ali no Pontal do Paranapanema. Então, todas as fazendas de café, né, a linha de ferro passava aqui nessa região, justamente para ir, né, absorvendo, né, as cargas de café e serem aí exportadas aqui em Santos. Tanto que havia até a Bolsa de Valores de Sorocaba e a Bolsa de Valores de Santos, tá? Na questão da exportação de café. Ok? Tem outras regiões de Minas também, que vai ter linhas de ferro ali para poder transportar e chegar até o Porto de Santos. Bom, avançando aqui, nós estamos vendo os gráficos aí da exportação de café. Veja que o café, ali em 1890, 91, ele vai alcançando índices, né, gigantescos de exportação. O açúcar, ele vai tendo queda na sua produção, o algodão tendo queda, o couro também tem um ápice, mas depois tem uma queda. Lembrando que o couro, né, o couro e a carne, a pele de animais, ele era produzido no sertão do Brasil, que é a região de Goiás. E válido lembrar, né, era uma família de grandes fazendeiros, proprietários de terra, que tem mais de 400 anos, né, que esses grandes proprietários comandam aqui no nosso estado de Goiás. Bom, continuando, na era da indústria no Brasil, como eu havia dito há um tempo atrás para vocês, Barão de Mauá, um grande empresário, Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, né, Visconde de Mauá, depois Barão de Mauá. Ele é um dos grandes caras, né, na indústria do Brasil, construiu ali ferrovias, né, indústrias, donos de banco, o banco British Bank era 50% era dele, o Banco Central do Uruguai era dele, a primeira empresa de fundição de metal no Brasil, a Pontal da Areia era dele, a primeira empresa de transporte marítimo, barco a vapor, no Amazonas, no Rio de Janeiro, também era dele, a primeira linha de ferro construída no Brasil também era dele, o Banco Mercantil do Brasil, hoje, o Banco Mercantil do Brasil também era dele, a Caixa Econômica quebrou, ele comprou a Caixa Econômica também, ele fez uma jogatina que nem o Mike Batista e comprou a Caixa Econômica na época. Tinha uma empresa de mineração, navegação, enfim, tinha uma propriedade, né, na região sul do Brasil com mais de 10 mil alqueires de terra, mais de 30 mil alqueiros, mais de 10 mil cabeças de gado. Era um homem muito rico, né, e quando ele foi criar uma companhia de cabos elétricos, né, perdão, de cabos de telégrafo, ele quebra, né, ele acaba quebrando, e os empresários forçam ali o governo brasileiro, que bastaria o governo brasileiro, né, a justiça brasileira apoiar isso aí, e fazer ele pagar a dívida com os credores. Então ele foi obrigado a pagar essas dívidas mediante o interesse do capital estrangeiro britânico, e ele vai quebrar, né? Ele vai ser quebrado, esse João Evangelista, esse Irineu Evangelista de Souza. E aí é o, né, Barão de Mauá e depois Visconde de Mauá. Bom, fim do tráfico negreiro no Brasil, a gente vai chamar atenção, temos um decreto chamado Lei Bill of Aden, né, Bill Aden, que é o governo britânico, forçando ao Brasil a impedir o tráfico negreiro no Brasil, e o Brasil, né, em que qualquer navio fosse encontrado com escravos, essa lei Bill of Aden, a Bill Aden, a Alberdin, né,
ou Bin Laden, essa lei, ela proibia o tráfico negreiro. Então, qualquer navio que fosse encontrado, né, em alto mar com negros, seriam ali bombardeados e, né, seriam naufragados, seria afundado esse navio. Então, isso forçou o Brasil também a criar uma política chamada, né, senador Eusébio de Queiroz, no ano de 1850, a criar uma lei que ela abolia o tráfico negreiro de África para o Brasil, mas não proibiu o tráfico interprovincial. Tudo bem? Interprovincial que sempre continuou. Por quê? Como eu havia dito, como que eu vou conseguir mão de obra, dinheiro para trazer, né, italianos para o Brasil? Eu vendo meus escravos aqui em São Paulo para o Nordeste, para outras regiões, né, tráfico interprovincial, e esse dinheiro, com esse capital, eu pago a passagem dos italianos para entrar para o Brasil. E esses caras foram espertos, né? Então eles não tiveram nenhum prejuízo com a libertação dos escravos. Já aqueles monarquistas escravocratas, esses acabaram dançando, né? Porque, enfim, quem vai assumir o prejuízo? Eles mesmos, né? O fim do tráfico negreiro no Brasil, né, vai iniciar por aí, mas não quer dizer que isso vai acabar. Eu tenho uma população de escravos no Brasil muito grande, tá? Ela chega ali, né, na importação de escravos na casa de 60 mil, mais ou menos, anual, né? 54 mil escravos anual. Enfim, no final da escravidão no Brasil, nós tínhamos mais ou menos aproximadamente entre 8 e 9 milhões de escravos. Tudo bem? Bom, você veja que em 1850, a importação de escravos, como era proibido da África, né, só cai para 700 escravos por ano. Né? Então, isso vai tendo uma queda na produção. E por que eu tenho esse aumento de escravos? Porque novas áreas de produção de café vai aumentando, então preciso trazer escravos para o Brasil para, né, trabalhar na produção de café. Em 1850 também vai ter uma lei de terras, né? Essa é uma grande fazenda, fazenda de café. Estava olhando na internet, cara. Tem várias fazendas antigas, né? Assim, fazendas muito bonitas, muito belas. Depois dá uma olhadinha na internet, né? Fazendas antigas do Brasil, tá? Em 1850 vai decretar, então, a lei de terras, né? E ela vai aí registrar as terras que são terras públicas, né? As terras que são doadas. Vai ter agora escritura, terão que ser todas registradas em cartório, justamente para estabelecer o que é terra pública e o que não é terra pública. Tudo bem? Ele vai ter a chamada Lei de Terras do Brasil, tornando-se uma propriedade. Tá? O governo brasileiro, na época do Império, vai leiloar terras também, vai doar terras e vai vender terras também durante esse período. E a terra que você recebe, você tem que registrar ela em cartório. Bom, no caso da imigração, como eu havia dito a você, né, o senador Vergueiro, senador Campos Vergueiro, cara é antigo, é tradicional, né? Ele aí, ele vai tentar criar um sistema de parceria, como eu falei com vocês, que é ali as relações de trabalho entre fazendeiros e imigrantes, é um trabalho livre italiano. É o chamado sistema de, né, passou a custear as imigrações, sistema de colonato, né, vai acabar ali em 1870. Outra coisa que tem que chamar a atenção para vocês, no Brasil vai ter também uma nova política de imigração, só que ela é diferente dessa daqui do Oeste Paulista, que é o quê? Trazer famílias da Europa para imigrar, para povoar a região sul do Brasil, certo? Então, por isso que no sul do Brasil tem uma população branca muito alta, porque ali nos momentos finais do século XIX, ali no quarto final do século XIX, vai ter uma política de imigração muito ampla, né, com relação aos imigrantes. Tudo bem? Então, vai trazer italianos, alemães, poloneses, ucranianos, né, para o sul do Brasil. Aí já vem a família inteira, já tem as colônias. Por isso, quando você vai visitar o Rio Grande do Sul, ali, né, Pomerode, Joinville, Blumenau, né, região de Gramado, né, Canela, né, você vai ver as chamadas cultura italiana muito forte, justamente por conta disso, né, porque o governo brasileiro tem uma política de incentivo para trazer europeus para ocuparem a região sul do Brasil por causa do clima e porque é uma região muito ampla, que não havia tanta povoamento ali, não havia tanta população. Então, para povoar, incentivar a imigração europeia. Bom, essa aí é a política de imigração, trabalhando na zona rural. Também vai ter uma imigração para os centros urbanos, como a região de São Paulo e a região também
né, do Rio de Janeiro, muitos imigrantes chegaram ali, novas cidades vão surgindo ali, né, no caso do Rio de Janeiro, né, Nova Friburgo, também é de origem, se não me engano, suíça, tá? Também, várias cidadezinhas, Novo Hamburgo, né, no região do Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, de origem alemã, né? Então várias cidadezinhas vão aparecendo aqui em Goiás, temos um, mas é típica ali, né, do século XX, início do século XX, ali, Nova Veneza, tudo bem, aqui em Goiás também temos algumas. Tinha uma de colônia alemã, né, chamada de Uvá, né, muito antiga, nem existe mais essa colônia aqui em Goiás. Tudo bem, lá em 1930, né, então a política, né, colônia de Uvá, do governo Vargas. Bom, a abolição da escravatura, ela vai acontecer de maneira, né, lenta, gradual, progressiva. Lei Eusébio de Queiroz, lei do ventre livre, né, todo escravo nascia livre a partir daquela data, né, teria sua liberdade aos 21 anos, sexagenário, tudo bem, que o escravo teria liberdade a partir de 60 anos, e a Lei Áurea definitivamente é o fim da escravidão no Brasil, né? Muitos escravos tornaram-se livres, mas foram marginalizados, não tinham lugar para morar, não tinham emprego para eles, não tinham dignidade para esses ex-escravos. Então, eles foram morar onde? Nos centros urbanos, na região da periferia, nas casas abandonadas, tudo bem? Nos grandes casarões. E essa população, ela foi criando a cultura da marginalização da população afro no Brasil. E esse é um grande problema para nós aqui. Fechando aqui, né, só uma sátira aqui a Princesa Isabel. Tem ali o movimento do republicano, 1870, do Clube Republicano do Rio de Janeiro, que só vai ser efetivado lá na cidade de Itu, tá, na Conferência de Itu, com o partido, né, republicano, liderado por Quintino Bocaiúva. Vocês devem conhecer, né, em várias partes do Brasil, tem alguma avenida chamada Quintino Bocaiúva, né? E aí é criado o primeiro partido republicano no Brasil, né? O Partido Republicano, dentro do Partido Liberal. Temos as questões da religião, que é a questão da separação, né, de Estado e Igreja, né, o governo controlando a Igreja no Brasil. Tem a relação também da maçonaria dentro né, membros da Igreja Católica, padres, participando da maçonaria, e a questão do padroado, também do beneplácito, em que Dom Pedro tinha o direito de escolher os bispos da Igreja Católica, e isso contrariava a Igreja de Roma. Né? Então, essa república ela é um resultado do desgaste da Guerra do Paraguai, né? Uma soma de conflitos entre, né, rompimento da Igreja com a monarquia, o fim da escravidão é um momento ápice, né? Porque os fazendeiros que apoiavam a monarquia agora perdem seus escravos em 88 e não tem mais como, né, não são indenizados pelo Estado, eles se sentem traídos pela monarquia. Muitos fazendeiros que eram monarquistas apoiam os republicanos, então tem uma manobra da elite, olha só, a manobra da elite, saindo dos monarquistas e indo para o modelo republicano liberal de governo. E aí é o fim, né, da monarquia no Brasil, no dia 15 de novembro, o golpe militar, né, liderado aí por Deodoro da Fonseca, e o fim da República. Meus amigos, um forte abraço a todos vocês que nos acompanham, um forte abraço, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, galera.